A aula de hoje, ela é aula de domínio doutrinário, de traz para nós a revisão de domínio doutrinário 19. E a ênfase que a gente vai dar aqui tem a ver com o retângulo verde que nós estamos vendo aí. Hoje, nós vamos trazer mais essa questão de memorizar as referências e frases-chave das Escrituras. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário. E nessa lição, nós vamos ter o objetivo aqui de fazer com que você memorize melhor as escrituras. Vamos ter mais atividades de memorização do que normalmente nós temos, para fazer vocês lembrarem das passagens das escrituras e também nos momentos oportunos, às vezes ensinando um amigo que não é membro, ou às vezes ensinando algum familiar, ou às vezes você tendo oportunidades de ensinar lá para frente na missão, ou talvez numa noite familiar, ou até mesmo estudando as escrituras em família, ou com alguém alguém da família em si. Então é isso, para te ajudar a lembrar dessas passagens. Por isso que a gente vai ter aqui essa lição e essas memorizações, essas atividades de memorização, tá bom? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre como que o Salvador fazia para poder utilizar as escrituras o máximo possível. Então a gente pode ver aí que quando o Salvador ele foi tentado, por exemplo, né, por Satanás, está escrito aí até, ó, ele usou verdades das Escrituras para ajudá-lo a vencer essas tentações. Essa ocasião, a qual a gente está falando aqui, está lá em Mateus, capítulo 4, nos versículos de 1 até 11. Ele também usava as Escrituras com frequência em seus ensinamentos. Então, vocês vão perceber, em algumas ocasiões na vida do Salvador, que ele tinha as escrituras memorizadas, ele utilizava as escrituras sempre, para poder ajudar, né, aqueles seus alunos a aprender melhor pelo Espírito. Então, o que que ele ensinava? Por que as pessoas conseguiam, algumas ou muitas delas, sentir o Espírito? Porque como está escrito aí, né? Ele usava as verdades contidas nas Escrituras. Então, essas verdades, elas ajudavam. E não ele só usava de vez em quando. Aqui, conforme está escrito, ele usava as Escrituras com frequência. Então, essas duas coisas têm um grande diferencial. A primeira, você pegar as verdades das Escrituras e memorizar essas verdades. Por exemplo, que Deus é nosso Pai e que Jesus Cristo é o nosso irmão e nosso Salvador. Então, é uma verdade, né? Você pode utilizar uma escritura que te contém essa verdade para poder ajudar as pessoas que você ama. Uma outra coisa que ele fazia bastante, que a gente colocou aí, é a questão dele usar com frequência as escrituras. Não era de vez em quando, era com muita frequência. E daí, agora a gente tem a primeira pergunta, tá? Sabendo um pouquinho aqui da vida do Salvador, agora a gente quer saber um pouquinho mais de você, tá? Então a primeira pergunta que está aí é essa: quais são algumas das maneiras pelas quais o Salvador usou as Escrituras durante sua vida mortal? Enquanto o Salvador esteve aqui na Terra, procura aí nas Escrituras, tenta lembrar ali em Terceiro Nef, né? Ou até mesmo no livro de Mórmon, né? Ou até mesmo aí no Novo Testamento, algumas aulas que você já teve. Tenta lembrar quais foram algumas maneiras pelas quais o Salvador ele usou as Escrituras. Nós vamos ver algumas maneiras aqui hoje. Já falei de algumas delas ali em relação às tentações dele, né? Mas você pode pegar qualquer uma outra, tá? E aí você vai colocar essa resposta no formulário que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? No link. O link está aqui na descrição do vídeo. Se ficar difícil, pede para o seu professor, ele tem o link onde você vai poder colocar as respostas aqui dessa pergunta. E continuando, se você ainda não marcou, né, as passagens de escrituras e as frases chaves, né, das escrituras, dessas escrituras aqui, faz agora, tá bom? Dá uma pausa agora no vídeo. Anota cada uma dessas escrituras aí.
tá bom? E a gente vai fazer uma atividade agora de memorização delas. Anota essas 5 escrituras aí, tá? A primeira atividade é o seguinte: você pega uma folha em branco, tá? Ou um caderno, que você achar melhor, e você vai copiar a tabela que eu acabei de mostrar ali anteriormente, tá? Só que você vai fazer o seguinte: conforme você diz as palavras ali em voz alta, aí você escreve, depois de dizer, você escreve, tá bom? Isso vai te ajudar a lembrar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, Hebreus 12:19. Deus é o Pai dos Espíritos. E agora você escreve ali. Hebreus 12:19, 12:9, desculpa. Hebreus 12:9. Deus é o Pai dos Espíritos. E você escreve isso lá, tá bom? Aí tem a outra, escreve aí agora, tá? Nessa folha em branco ou no seu caderno. Faz a, vai fazendo aí, tá bom? Tiago 1, do 5 ao 6. Escreve lá no caderno. Tiago 1, do 5 ao 6. E agora você diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pronto, repetiu em voz alta? Agora vai lá no caderno e escreve lá, tá? Mesma coisa para as outras, ó. Tiago 2, 17 e 18. Aí você vai lá agora, escreve lá, Tiago 2, 17 e 18. Agora você repete em voz alta, não escreve ainda não. A fé, se não tiver as obras, está morta. Agora vai lá no seu caderno, ou na folha em branco, escreve. A fé, se não tiver morta, não tiver as obras, está morta. Mais uma escritura. 1 Pedro 4:6. Agora, de novo. Vai lá, escreve lá. 1 Pedro 4:6. Tá bom? E aí diz: o evangelho foi pregado também aos mortos. Agora você vai no seu caderno e escreve isso aí. O evangelho foi pregado também aos mortos. E por fim, Apocalipse 20:12. Vai lá, anota no caderno. Apocalipse 20:12. Os mortos foram julgados segundo suas obras. E vai lá, por fim, né, escreve lá. Os mortos foram julgados segundo suas obras. Já deixa esse caderninho separado, com tudo isso que você vai anotando, porque daqui a pouco a gente vai usar novamente, tá? Para responder uma das perguntas que a gente tem aqui, que você responde lá no formulário, tá bom? Então agora a gente vai partir para uma outra atividade aqui, né? A gente chama de atividade 1, porque essa aqui ela é um pouquinho mais de tempo. Agora você treinou a sua memorização aí falando, né? Fazendo isso. Tudo isso que a gente praticar aqui, você vai ver que você vai ter mais facilidade de memorizar, tá? E isso vai abençoar muito a sua vida, a vida daqueles que estão ao seu redor, tá bom? Mas aqui tá pedindo o seguinte, nessa atividade aqui, ó, pedindo o seguinte: passe alguns minutos tentando memorizar as referências de domínio doutrinário e as frases-chave de escritura. A gente acabou de fazer isso, tá? Então não precisa passar alguns minutos, porque a gente já fez isso. Você ia falando, escrevendo, lembra? Repetia em voz alta, depois escrevia. Então a gente já treinou um pouquinho isso. Agora, essa atividade é para fazer o seguinte, ó. Depois, cubra as referências das escrituras e tente dizê-las enquanto apenas olha para as frases-chave, tá bom? Então, você vai olhar para a frase-chave, mas você vai estar cobrindo ali com sua mão, tá? Eu já vou mostrar como é que você vai fazer, tá? Você vai cobrir a referência da escritura, tá? Então, por exemplo, Tiago 1, 5 ao 6. Você vai cobrir essa referência, Tiago 1, 5 ao 6. Aí você vai ler lá, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí depois você fala sem olhar, você vai estar com a sua mão tampando lá, tá? Ah, isso é Tiago 1, do 5 ao 6. Tá bom? E aí depois você faz o contrário. Você vai tampar a frase-chave ali, né? A frase-chave da escritura e vai ler, né? Ah, Tiago 1, do 5 ao 6. O que que fala lá? Então, já que você vai olhar lá, você vai estar tampando, né? A frase-chave e você diz, mesmo com ela tampada, depois vê se você acertou. Tá bom? Então é isso. Por isso que ele fala aqui, ó. Em seguida, cubra as frases-chave da escritura, tente dizê-las apenas olhando as referências das escrituras. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós estamos aqui com aquele bloco de novo. Aí você tampa a referência de escritura, e aí, Deus é o Pai dos Espíritos. Qual que é essa escritura? Tenta dizer aí. Depois você vê se está certo. Tá bom? Aí você tira a mão e vê se está certo. Tá? Por exemplo, essa aqui, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Qual que é essa? Qual que é essa referência de escritura? Qual que é a referência?
Mais uma. A fé, se não tiveres as obras, está morta. E aí? Qual que é essa referência de escritura? Tampa lá a outra agora. Pronto, tampamos. O evangelho foi pregado também aos mortos. Você lembra qual que é essa referência de escritura? E por fim, tampa essa última com a mão. Você vai tampando sempre com a mão ali, onde você escreveu no seu caderno, naquela folha em branco, tá bom? Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Qual é esse? Qual que é essa referência de escritura? Qual é o bloco de escritura que fala sobre isso? Tá? Então, isso vai te ajudar a memorizar mais ainda. Lembra que a gente já fez uma prática no início, e agora nós estamos fazendo mais uma, tá? E aí você continua com essa prática, só que agora você vai fazer o contrário. Em vez de tampar a referência, agora você vai tampar a frase-chave. Por exemplo, vou tampar essa frase-chave aqui, ó. Essa escritura de Hebreus 12:9, qual é a frase-chave dela? Você lembra? E assim você vai fazendo com cada uma das outras ali. Tá certo? Vamos para uma próxima atividade? Essa aqui é mais tranquila, não precisa tampar nada com a mão. Você vai ter aí as escrituras, todas elas, tá? As 5 escrituras aí. Só que agora você vai colocar os números ou palavras que estão faltando aí nesses espaços em branco, tá? Então, anota isso aí no seu caderno, tá? Você vai anotar assim, ó. Hebreus, tá lá, Hebreus, aí qual que é o número? Coloca lá, primeira linha, né? Hebreus qual? Qual que é o número da escritura, o capítulo? Deus, qual que é a palavra que vem aí depois? Aí você anota no seu caderno. O, né? Dos, anota a palavra no seu caderno. Não precisa copiar tudo isso aí não, tá? Hebreus, espaço, 2 pontos, 9, Deus, espaço, o, espaço, dos, espaço, ponto final. Não precisa copiar tudo isso. Só vai colocar no seu caderno, nessa folha em branco, vira ela se não tiver mais espaço, tá? Coloca ali qual é a palavra ou o número que está faltando aí nesses espaços. Por exemplo, o próximo. Qual que é ali? O início desse próximo aí, né? Depois, e se, qual que é a palavra? Ah, eu lembrei, é alguém. Então você vai lá no seu caderno ou aí nessa folha em branco que você tá e escreve alguém. Tem, qual que é a próxima palavra? Aí você vai colocando, tá bom? Tiago 2, qual que é? Quais são os versículos? A fé, vírgula. Qual é a palavra que vem depois da vírgula ali? Você lembra? Então é isso, você vai treinando, tá? Ah, eu não lembro, irmão Rodrigo. Então deixa em branco as que você não lembra. Aí você dá uma olhadinha de novo naquele bloco, né, de escritura que a gente estava fazendo ali antes, né? Esse bloco aqui, tá bom? Faz ali, rever, né? O bloco todo, ó. Vai lá e vê tudo certinho de novo. Aí volta para a atividade, tá? Volta lá para a atividade aqui. Tá certo? Então, essa é a segunda atividade. Pratica ela, é importante. Tá? E agora nós vamos para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta, você precisa respondê-la lá no formulário. Onde está esse formulário, irmão Rodrigo? Você vai clicar na descrição desse vídeo, ali vai abrir, aí vai ter um link na descrição. Você clica nele e vai abrir o formulário, e aí você responde. Em sua opinião, por que é importante memorizar as escrituras? Por que que é importante para você memorizar as escrituras? Coloca lá a resposta no formulário. E agora, a segunda parte é para você usar a sua imaginação. Segunda parte dessa pergunta aqui, ó. Imaginem-se como missionários, pais ou que estejam respondendo as perguntas de um amigo sobre o evangelho. Então é para você usar a sua imaginação, tá? E faz de conta que você é um missionário ou missionária, ou que você é um pai ou uma mãe. São os pais, né? Ou que você está respondendo ali a pergunta de um amigo. E aí, você responde essa pergunta aqui, ó. De que forma memorizar as escrituras pode ajudá-los nessas situações? Tá? De que forma memorizar as escrituras te ajuda a responder a pergunta de um amigo sobre o evangelho? E de que forma memorizar as escrituras pode ajudar você a, por exemplo, quando você for missionário ou uma missionária? Ou quando você for um pai ou uma mãe? Como memorizando as escrituras vai te ajudar com isso? Você vai lá e responde no formulário. Eu sei que
Às vezes pode parecer difícil, jovens, memorizar as escrituras. Pode parecer que é eu tenho dificuldades. É tudo uma questão de treino. E pode acontecer em situações que você não tenha o celular por perto, porque hoje o celular tem as escrituras ali, né? Ou pode ser alguma situação que você está passando por uma tentação e aí vem na sua mente uma escritura, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar com alguma coisa, e principalmente se você tiver memorizado algo, sempre ele vai te ajudar. Agora nós vamos para uma parte de poder refletir um pouquinho sobre o que a gente aprendeu. Lembra do bloco de escritura ali? Pega ele de novo, você anotou lá no seu caderno naquela folha em branco, lembra? É esse bloco que está aparecendo aí agora, tá? E o que que você vai fazer? Aí está falando, ó, selecione uma ou duas passagens de domínio doutrinário. Então, dessas 5 aí do bloco, né, dessa tabela aí, você vai escolher uma ou duas, tá? Uma ou duas dessas escrituras aí. Tanto a referência quanto a frase-chave, tá bom? E aí, ele fala aí, ó, e leia a passagem inteira. Então, o que que você faz? Escolhe uma ou duas aí e vai lá para a escritura. Além de só ver a frase-chave, ou até mesmo a referência, você também vai lá ver o que está escrito na escritura, tá bom? E você vai ler toda a passagem dela lá das escrituras. Depois, a gente quer que você faça o quê? Que você, depois de, por exemplo, vamos selecionar aqui Tiago, né? Tiago 1, do 5 ao 6. Depois que você selecionou aqui, você vai na escritura, não precisa memorizar agora, agora é só para você entender, olhar ela ali um pouquinho, tá? Olha a passagem toda, o que que fala ali, Tiago 1, do 5 ao 6, porque é muito maior o que está escrito ali do que está ali na frase-chave, tá? Olha a frase-chave também e depois pondera. Por que que, por exemplo, essa passagem aí de Tiago 1, do 5 ao 6, ela vale a pena ser lembrada, ser memorizada? Tá? Reflita um pouquinho sobre isso. Não precisa responder no formulário essa aqui não, tá? Isso aqui é mais para você refletir e poder ver direitinho. Então, primeiro, lembra, você vai ler, tá? Lê a passagem inteira. Vai lá na escritura. Depois, pondera. Pensa um pouquinho por que que essa passagem vale a pena ser lembrada, vale a pena ser memorizada. Tá bom? Bom, vamos para a para a próxima parte aqui. Lembra dessa tabela, fica com ela sempre à sua frente aí. Tá bom, não deixe essa tabela de lado, você vai usar ela muito. Mais uma vez, a pergunta agora que vai vir vai ser a última pergunta que nós vamos trabalhar aqui. E essa pergunta você vai precisar responder lá no formulário. Que está onde mesmo? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Você clica lá, vai te levar direto para o formulário, tá bom? Ou você pode pedir para o seu professor caso tiver difícil. Você clicou lá, não funcionou o link, pede para o professor que ele te manda um link para poder responder essa terceira pergunta, tá? A terceira pergunta tem a ver com essa tabela. Então fica com a tabelinha do lado. Eu não vou mostrar ela aqui mais agora, tá? Estou mostrando ela agora aqui. Mas coloca ela do seu lado ali onde você anotou a tabela, essa tabela aqui, tá? E aí você responde as perguntas. Das verdades ensinadas nessas 5 passagens de domínio doutrinário, qual verdade é mais importante na sua vida para você? Por quê? Você vai responder. Dessas verdades, essas 5 passagens aí, que você tem aí no seu caderninho ou nessa folha em branco, tá? Essas 5 passagens, qual dessas verdades é mais importante para você, para sua vida? Você fala, irmão Rodrigo, essa aqui, ó, né, que fala de Tiago, a outra primeira ali, a que fala de Hebreus. Bom, essas aqui são muito boas. Pode escolher mais de duas também, se quiser, tá? Agora, se ela é importante para a sua vida e para você, por quê? É isso que você vai responder lá no formulário, tá bom? A próxima pergunta. Como o conhecimento dessas verdades leva você a ajudar outras pessoas? Dessas passagens, por exemplo, que você selecionou, se ela é importante para você, como saber sobre isso vai ajudar você a ajudar outras pessoas, vai levar você, né, vai encaminhar você para ajudar outras pessoas, tá? Como essas coisas que você aprendeu vai ajudar outras pessoas? Essa é a segunda parte dessa terceira pergunta. E a terceira parte dessa terceira pergunta, o que você poderia fazer para se lembrar melhor? Não quer dizer que você não lembra, né? Mas é para você se lembrar melhor das passagens de domínio doutrinário
e aplicá-las. Então, o que você pode fazer para se lembrar melhor das passagens de domínio doutrinário e aplicá-las? Bom, eu sei que pode parecer muita coisa, mas essas perguntas também vão te ajudar não só a memorizar, mas talvez lembrar de ocasiões, e provavelmente você vai passar por alguma ocasião onde você vai usar essas técnicas de ensino aqui, de memorização que você está aprendendo hoje nessa lição. Esse é o objetivo. O objetivo dessa lição é que você memorize. Agora, inclusive, eu vou passar um filme para vocês mostrando o exemplo de Jesus Cristo. Ele memorizou uma escritura, algumas escrituras, e ele pôde ajudar outras pessoas, né, a poder sentir as escrituras, poder saber que elas são verdadeiras, né, através desse exemplo que a gente vai assistir aqui agora. E saibam que ele não vai estar ali com as escrituras, vocês vão reparar nisso. Ele vai estar ali com elas, mas memorizadas, para vocês verem o porquê e o quão é importante memorizarmos as escrituras. Se o Salvador memorizou as escrituras, por que não nós, né, não podemos memorizá-las? Lógico que podemos. Ele prometeu, inclusive, que a gente pode ser como ele é. É isso, tá bom? Vamos assistir aqui. Prestem bastante atenção e observem lá o momento onde ele, de memória, ele cita as escrituras lá, tá bom? Para ajudar essas duas pessoas aí. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.
Bom, naquele momento, logo no final ali do filme, você percebe que um diz algo para o outro. Olha a importância de memorizar as escrituras. Porventura, não ardia em nós o nosso coração? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Você viu ele abrindo as escrituras lá? Eu não vi. E realmente foi isso. Ele não abria as escrituras. De memória, ali, né? Na mente dele, ele já tinha as escrituras e ele poderia, e podia, né? Ele falava ali com eles, citava as escrituras e ajudava eles com o quê? Para que elas mostrassem a verdade para eles. Lembra, eles falam ali, ó, ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava. Ele citava as escrituras ali. E ele abria, eles reconheceram que eram escrituras aquilo. Então é uma grande bênção, né, nós termos o Salvador sempre nos ajudando a lembrar quão é importante sabermos as escrituras de memória, memorizados, né, memorizarmos ali as escrituras. Eu sei que isso vai poder nos ajudar de várias maneiras. A mim, a vocês, e vocês nessa idade é muito mais fácil de poder memorizar, né? Eu sei que vocês também vão poder ajudar seus familiares. Às vezes vocês têm gente em casa que ainda não são batizados. Eu tenho certeza que ao citar as escrituras em algumas ocasiões que o Espírito mostrar para você, você vai poder ajudar as pessoas também a sentir a verdade daquelas escrituras, como o Salvador fez. E mais ainda, a gente, né, nós mesmos, ao memorizarmos as escrituras para nós, isso vai nos abençoar para os momentos de tentação, às vezes momentos de angústia, de ansiedade, ou se de repente você está um pouco triste, a escritura vai te trazer aquela alegria, ela vai te fazer lembrar o quão é importante, né, voltar a ser feliz e não desistir. Ou então, você pode estar num momento de alegria, você conquistou algo, você conseguiu realizar algo, você foi bem numa prova da escola. Então a escritura vai te ajudar também com isso, a falar, olha como memorizar te ajudou a memorizar aqui as fórmulas de matemática ou sei lá o que, né, que você tem na escola. Eu sei que as escrituras são uma bênção. E não só pelo fato de memorizá-las, mas de entendê-las, sabê-las que ela vem pela vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.